Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 5º domingo do tempo comum. Para quais águas profundas estou sendo chamado ou chamada? É este o sentido da liturgia deste domingo. Os discípulos, chamados por Jesus, colocam-se atrás dele, seguem-no. Vai se tornando, então, pouco a pouco, a comunidade de Jesus. E não basta ser discípulo, o discípulo é chamado a ser também missionário. A conferência de Aparecida nos fala, então, por isso, de discípulos missionários. Como essa mensagem é atual e difícil, uma nova época exige também maneiras novas de evangelizar. Os desafios e os fracassos da missão são tantos que muitas vezes somos tentados a desanimar. É quando Jesus nos chama a lançar as redes em águas mais profundas. A mudança de época que estamos vivendo traz em si o apelo de Deus a recriarmos a missão. Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, nos diz Lucas. Todos nós fazemos, vez ou outra, a experiência do fracasso. Todos nós sabemos da angústia de ter nossas redes vazias. Se pescar é para a maioria de nós lazer, distração. Para Simão e André, Tiago e João, era uma questão de sobrevivência. Portanto, trabalhar a noite inteira e nada pescar era desesperador. Como sobreviver? Como sustentar a família? Como pagar as contas? Então, o Evangelho de hoje nos ensina que a única forma que temos de não entrar em desespero é ouvir a palavra de Jesus e nos orientar por ela. E, de fato, a centralidade do nosso texto está justamente na importância da palavra. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Jesus, ou seja, essa palavra de Deus. E Jesus sentou-se e da barca ensinava as multidões. Simão Pedro respondeu a Jesus: em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E o que a palavra de Jesus nos diz hoje? Avance para as águas mais profundas. Volte para o lugar do seu fracasso e mude sua maneira de lidar com ele. Avance para as águas mais profundas. Nossa geração não tem tempo nem paciência para aprofundar nada. O excesso de informações e de tarefas, ou seja, cobranças externas, nos impede de sermos profundos naquilo que fazemos. E sem profundidade, o resultado é o fracasso. Só pode haver mudança quando tomamos a decisão de sermos profundos na relação com as pessoas e, sobretudo, em nossa vida de oração. Os peixes estão no mar, mas não na margem, não nas águas superficiais, e sim nas águas profundas. A verdade não é que o mar não está para peixe. A verdade é que é preciso pescar diferente. É preciso nos orientar pela palavra de Deus e também obedecê-la, mesmo quando nos parece absurdo fazer o que Deus está nos dizendo. Tanto no trabalho de evangelização, quanto na vida relacional e profissional, nós nos tornamos pessoas mais preocupadas com os resultados do que com a obediência à palavra do Senhor que nos diz: não tenha medo. Ao invés de nos lançarmos na aventura de enfrentar o mar da vida, nós vamos em busca de algum pesque pague que nos garanta pescar peixes graúdos em abundância. Ao invés de nos entregarmos ao desânimo, nossas redes vazias precisam nos questionar sobre a forma como fazemos as coisas e nos alertar
para o perigo de nos omitirmos diante da missão que somos. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Se queremos entender essa expressão de Jesus, pescador de homens, precisamos levar em conta que o mar, na Bíblia, simboliza as forças do mal, perante as quais o ser humano se sente impotente. Pescar homens significa resgatar as pessoas de situação de adoecimento, de destruição e de morte. Não tem sentido nós, enquanto igreja, enquanto barca de Jesus, ficarmos acomodados numa pastoral estilo pesca e pague, enquanto inúmeras pessoas estão se afogando no mar da destruição. O lugar da barca da igreja é nas águas profundas e não na margem do distanciamento de quem está sendo atacado, ferido e destruído pelo mal. Hoje Deus pergunta à nossa assembleia reunida o mesmo que perguntou durante o culto do qual participava Isaías: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem enviarei para resgatar nas águas profundas da morte as pessoas que estão se afogando? Quem enviarei para junto das famílias desestruturadas, das crianças, adolescentes e jovens que estão se afogando no erro, na mentira, no vício, enquanto navegam na internet? Quem enviarei para junto das pessoas que estão afundando na bebida, nas drogas, nas dívidas e numa vida sem sentido? Que tenhamos a coragem de nos deixar tocar por essa pergunta e responder como Isaías: aqui estou, envia-me. E quem sabe, como uma sugestão de oração pessoal diante da palavra, vocês podem ouvir aquela canção, a música, a Canção de Pedro, da banda Dom. E dando então continuidade a este nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume, olhando então o próprio sentido do texto. Depois recolho-me ali, imaginando-me ali na margem do lago e sobre a barca de Pedro, e peço aquilo que quero: atenção à sua palavra, escutar o seu chamado para ser salvo e anunciar essa salvação aos irmãos e às irmãs. E buscando tirar proveito desse texto, reflito sobre alguns pontos. A multidão que estava ali na margem para escutar Jesus. Jesus entra na barca de Pedro, lança a rede. E em atenção à tua palavra lançarei a rede, como disse Pedro. E o grande fruto que é concebido pela fé. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.